O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Mas, entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. E, agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Ó Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste, e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Amorosa, como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral?
Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Ó Deus, cria em mim um coração puro, e dá-me uma vontade nova e firme. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele, e ele o ajudará. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve, todos os dias. O Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comerem tempos de fome. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Os justos se alegrarão
quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Clama a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico,